No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Juliana Jadão, uma personal trainer super requisitada, que vem transformando a vida de muitas mulheres, não só 40 a mais, mas de várias faixas etárias. A Ju, ela vem aqui para ensinar pra gente, principalmente as mulheres que não gostam muito de ir na academia, como eu, e o que tem que ser feito pra gente ter essa vida 40 a mais com mais saúde e conseguir fazer um treino que seja satisfatório pra nossa idade. Porque não adianta a gente continuar fazendo uma semana sim, uma não, uma vez na academia. Então, com a gente hoje, a Ju Jadão. Obrigada. Linda, maravilhosa, sarada. Obrigada. Obrigada pelo convite. Não conhecia vocês duas, só conhecia a Mari. E estou muito feliz de poder estar aqui junto com vocês. Sempre um projeto que envolve mulheres, eu acho que só tem a acrescentar. E obrigada pelo convite. É um prazer, Ju. E com a gente hoje a Mari, nossa querida, que vocês já estão acostumados, que veio aqui participar dessa conversa com a gente. Elas já são amigas, inclusive a Ju já foi personal da Mari, eu acho que isso fica até mais legal da gente conversar, né? Então vamos começar. Eu acho que a primeira pergunta tem que ser da minha amiglis aqui, viciada em academia. Gente, ela gosta, ela curte, ela faz com prazer, sabe? Eu acho que hoje você vai falar com uma pessoa que tem essa vida, que já leva essa vida, que pra você é uma das coisas mais importantes da sua vida que eu sei. E eu vou falar como uma que precisa fazer e vai mudar a vida a partir de hoje, tá? Então vamos lá. Eu realmente gosto muito de atividade física, é onde eu encontro o meu equilíbrio. E eu sei que nem toda mulher é assim, mas eu acho que a Ju pode contar pra gente, com experiência como personal trainer, porque ela deve treinar, né, Ju, mulheres que gostam de treinar e pessoas que fazem porque sabem que devem fazer. Eu brinco como a gente fala, né? Eu sei que você fala também, mas eu sempre falei isso pra Má, que faz parte da higiene pessoal, é como escovar os dentes, fazer uma atividade física faz parte da rotina do dia a dia. Da rotina. Então conta um pouquinho pra gente como que ajudar a melhorar a rotina de mulheres que gostam de treinar e também das que não gostam muito de treinar. Bom, a gente estava até conversando um pouquinho nos bastidores que eu sou apaixonada por dar aula para mulheres, porque eu acho que é desafiador. E é um desafio constante porque a mulher é uma montanha-russa, né? A maioria das mulheres que me procuram e que procuram personal trainer é porque não tem o hábito de treinar. E a gente já sabe, por estudos, até a Mari aqui como psicóloga pode dizer melhor, que o nosso cérebro não foi feito para gastar energia. Muito pelo contrário, a gente foi feito para economizar, né? Desde da idade lá atrás, da idade das pedras. E qual é a minha função? Eu falo que a minha função é fazê-las se apaixonar pelo processo. Para mim, quando uma aluna fala, nossa, tem algum horário a mais hoje? Quero treinar mais uma vez. Hoje uma aluna de manhã falou isso, que era super sedentária, que estava obesa, fez uma bariátrica e agora ela está precisando ganhar massa muscular. E o meu trabalho com ela foi super interessante, porque ela já tinha treinado comigo há um tempo atrás, só que por conta do sobrepeso, ela sempre fugia. Eu acho que eu também estava num momento que naquela época talvez eu não tenha dado a atenção suficiente que deveria, e ela também não estava no momento de virar a chave. E ela, depois que ela fez a bariátrica, a gente conversou e tal, e eu falei, olha, quando você voltar, eu arrumo um horário para você. Qualquer horário, eu arrumo seu horário e a gente retoma. E ela falou, eu detesto musculação, eu não suporto. Daí eu falei, putz, que estratégia que eu vou usar com essa aluna? E eu falei, ela falou, Ju, posso ir para fazer meia hora todo dia? Eu falei, tá bom, vamos fazer meia hora todo dia. Porque o que acontece? A gente precisa criar esse hábito pro cérebro. O cérebro está acostumado a não praticar atividade física. A partir do momento que todo dia ela vai lá e faz meia hora, meia horinha, vai criando
essa vontade, né, de liberar endorfina e outros hormônios que causam um bem-estar pra gente, né? E fora o lance de você estar numa academia, ver pessoas, cumprimentar, né, ver gente cuidando da saúde, isso é motivacional, né? Quando você vai num lugar e vê todo mundo treinando e se preocupando com a saúde. E a gente começou meia hora. Depois de um tempo, eu automaticamente, sem falar nada pra ela, eu fiz 45 minutos. Você foi passando a hora. Daí eu virei pra ela e falei assim... distraindo ela, né? Hoje foi 45 minutos, e aí? Ah, verdade. Ah, mas eu não gosto, hein? Acabou. Ô Ju, isso que você tá falando, desculpa te interromper rapidinho, mas o mais difícil normalmente é começar a sair de casa. Exato. Se ela começou disposta a ir 5 vezes por semana, nem que seja meia hora, acho que é mais fácil criar uma rotina dessa forma do que se ela falasse que iria 2 vezes por semana, né? Sim. E daí o que acontecia? Só que ela faltava nessas 5 vezes. Tá. Só que eu falava, eu preciso pegá-la de jeito. Daí, um dia ela virou pra mim e falou assim, eu não posso treinar na sexta. Não sei o que eu tinha no sábado. Eu falei assim, vamos treinar no domingo. Ela, no domingo? Eu falei, eu vou estar em casa à toa. Meu marido sai pra pedalar, as crianças já estão grandes, vamos treinar no domingo. Ah, tá bom. Domingo ela foi lá. Depois aconteceu uma outra semana, era um feriado. Daí eu falei, vamos no feriado. No feriado? Eu falei, vamos no feriado. Hoje ela faz 1 hora, sem reclamar. Hoje de manhã eu encontrei com ela falou, dei aula pra ela, ela falou, eu falei, olha, tem uma aluna não vai vir na quinta-feira, que vai fazer uns exames, eu venho na quinta-feira. Já Peraí, fica de então, crédito. Ju, eu não tô entendendo isso. Ela treina todos os dias? Não, hoje ela não treina, porque como eu coloquei 1 hora 3 vezes na semana, agora ela tá 3 vezes, a gente começou com meia hora. Tá. Só que meia hora a aula passa assim. 1 hora todos os dias, pra ela, naquele momento, era cansativo. Então... Aí espanar, né? Então eu falei assim, olha, pra otimizar o meu tempo e o seu, e a gente vai conseguir fazer um trabalho legal na musculação, porque o aeróbico ela já faz jogando beach tênis, fazendo outras atividades, você vem 3 vezes na semana. 3 vezes na semana a gente faz um trabalho bacana de ganho de massa muscular, que é o que ela precisa agora, porque depois da bariátrica perde muito, né? E vindo 3 vezes está o suficiente. E essa semana ela vai vir as 3 vezes, só que sobrou uma vez, ela falou, não, eu quero ir a 4ª, entendeu? Gente, então, Ju, sobre isso que eu quero saber, tá? Vamos lá, deixa eu começar a fazer minhas perguntas aqui. Ju, a gente sabe que tem que fazer muita musculação hoje em dia, né? Não é pouca. Porque as pessoas falam, eu vou 2 vezes por semana. Não adianta. Isso que tá começando a me desanimar até de começar. Então, assim, tem que começar direito. 3 vezes, tá ok? Não, né? Fala pra mim. 4. Quando me perguntam... E a qualidade do treino também, tem mas isso, né? quantas vezes seria o ideal? Qual é o seu tempo? Porque não adianta falar que todo dia... Você vai falar, todo dia? Quem é que vai conseguir fazer todo dia? Eu tento. Você tem... Eu treino alguma coisa todo dia. Tá, todo dia você vai na academia. Eu tento ir pelo menos 1 vez por dia. Eu não, se eu fico 2 dias sem fazer nada, eu me sinto muito sedentária. Como eu. Fora a vontade de morder já entrou na veia, né? Isso a gente não tá falando só de musculação, certo? Não. Pode ser bike, pode ser... É que eu penso, assim, existem tantos esportes no mundo que, claro, nem todo mundo encontrou o lazer, ou o trabalho, prazer, né? Prazer naquilo, tem que fazer por obrigação. Mas tenta encontrar, deve ter algum esporte de raquete, ou um coletivo, de bola, sem bola, na água. Alguma coisa deve existir para que você faça com prazer. Só essa coisa não é suficiente. Hoje, 40 a mais, a gente precisa fazer musculação. Sim. E é isso que me pega, né? Eu já fiz uma época da minha vida, gostava. Agora, mais, né, recentemente, tenho tentado voltar. E assim, Ju, eu tenho muita dor, eu sinto muita dor. Depois. Pós-muscular. Mas eu sinto muita dor, porque assim, eu faço, daí eu sinto dor, daí eu paro, daí eu não vou mais, daí eu pego. E a dor faz com alguém? Não, você faz já sozinho? fiz, já voltei a treinar com personal, já tentei treinar sem personal. Você não dá continuidade. Eu não dou continuidade, eu tenho um mal-estar depois que eu faço. Eu sinto essa dor chata, que pra mim não é gostosa. Uhum. Eu ainda não consegui. Daí, esses dias eu tava na academia, meio que encontrei minha ex-personal lá. Ela falou, Marina, tem que ser 6 meses de treino. É isso. Depois de 6 meses, você não consegue mais parar. Tipo, isso vira
Eu acho parte que da com sua 3 vida. você já consegue ter uma rotina. Com e 3 é quando eu tô parando. Já incorporar na rotina do dia a dia, entendeu? Eu acho que com 3 já é bom tamanho e eu acho que você pode começar com meia hora, igual no caso dessa aluna que eu comecei. E daí ela vai sentindo a necessidade de... Ela foi viajar agora no feriado e ela sentiu a necessidade de fazer alguma coisa. Então é uma coisa que é automático, entendeu? É um processo que não é rápido, que a gente, a cada microconquista, a gente tem que evacionar e Motivar. não, se alegrar com Celebrar, essas né? micro conquistas, né? Ou é um emagrecimento tipo de 1 quilo, ou é ver que uma roupa serviu, aquela que não estava fechando o botão. São micro conquistas. Tá. Você ainda não chegou num corpo que você idealiza que é perfeito. Porque o que é perfeito pra você não é pra ela. Mas não será é pra que a mim. cilada não tá justamente aí, Ju? As pessoas irem pra musculação buscando Imediato. um resultado estético. Só que a gente tá falando sobre a saúde da mulher, Sim. certo? Então, ela vai pra buscar um resultado estético e é muito difícil obter, principalmente depois dos 40, até porque às vezes você não tem acompanhamento da nutricionista, você não tá, né? Enfim, é difícil com 2, 3 vezes por semana, você vai lá, Sim. treina sozinho, o seu corpo não vai se transformar pro verão. Às vezes as pessoas se frustram e desistem quando elas veem que não vem a transformação. Se mudar a chavinha e pensar que é para longo prazo, sei lá, se eu tivesse começado com 25 anos, com 40, meu corpo talvez fosse diferente. Se eu começar com 40, será que com 60 eu não vou ter um pouco mais de força, um pouco mais de tônus? É longo prazo, é longe, não sei. Talvez você tenha palpites mais assertivos sobre por que as pessoas desistem, né? Principalmente as mulheres, eu acho. Né? Exato. Porque eu acho que a mulher tem aquele negócio de coletividade. Então a mulher tá apta a ceder o horário dela para levar um filho na escola. Sim, é isso, é isso. Ou para fazer para esperar um cara arrumar alguma coisa dentro de casa. O homem tem o trabalho dele que começa às 8 e termina às 6 e ali ele tá intacto, né? Então a mulher tá sempre se doando. Ela eu posterga percebo muito esse isso. compromisso. Qualquer coisa vai primeiro. Só que ao mesmo tempo ela não para, por exemplo, vamos fazer um cálculo aí. A gente dorme mais ou menos de 6 a 8 horas por dia. Sobram, 15 horas no restante do dia. Se você trabalha 8, olha quantas horas ainda sobram para você fazer alguma coisa para você. Nem que seja meia hora. É um autocuidado. Né? É olhar para si, não é pensar na estética. A estética é consequência. Né? A estética é consequência. A nossa preocupação agora, depois dos 40, é ter um envelhecimento bacana, sem depender de ninguém, né? Conseguir sentar, conseguir levantar, evitar os tombos, que é muito frequente depois de uma certa idade. E o músculo é isso, né? Ele protege os ossos e vai te fazer ficar em pé, para te deixar mais forte. Eu tô no 47, né? Fazendo todos os exames de hormônios e tal. E o meu ginecologista, ele virou pra mim, como, né? Já tem vários outros médicos que a gente tá juntos, nossos colegas, mas ele falou algo que eu sempre escutei, mas hoje eu acho que veio com um peso diferente. Ele virou e falou assim: Mariana, entenda uma coisa, musculação é remédio. Sim. A mulher, no climatério, na pré-menopausa, entra com medicação. Por quê? Porque o músculo é um órgão endócrino. Ele vai te ajudar a produzir. É verdade? Hormonal, é totalmente hormonal. É isso. Né? Então, eu acho que pra mim fez, tipo, tem que fazer. Gostando ou não gostando, tem que fazer, porque é remédio. E não só isso, eu tava escutando o psiquiatra da minha mãe, ele é famoso assim na internet, tava escutando semana passada e eu achei super interessante que ele falou: o melhor psiquiatra é a academia. Sério? E é a academia. Mas quantas Gente, pessoas mas é não... a academia, a musculação. Você não conhece gente que cura depressão na atividade física? Praticando atividade física. Conhece, eu conheço. Mas na academia ou pode ser no beach tennis ou pode ser no pilates? aonde você se sentir à vontade e aonde para você for uma coisa satisfatória, um bem-estar físico. Agora, sentir dor pós-musculação faz parte do processo inflamatório. A musculação, a minha função como personal trainer é romper suas fibras musculares. Então a dor é consequência, é lógico, você não vai sentir aquela dor absurda
de ficar reclamando o dia inteiro. Aquela dorzinha de a hora que for sentar, sentir um pouquinho do glúteo. A hora que de tá pegar trabalhando. alguma coisa no alto, sentir um pouquinho do braço. É essa dor, entendeu? Eu adoro essa dorzinha. Eu também amo. Viu? Tem algum remedinho pra começar a gostar dessa dorzinha? Personal trainer vai te ajudar bastante. 3 vezes por semana, né? 3 vezes por semana eu acho que para começar, ou esse esquema de meia hora para você incorporar a atividade física durante sua rotina o mais rápido possível, entendeu? Tá. Ju, e sobre o aeróbico, como que a gente faz? O que é mais importante? Quantas vezes... Na verdade, eu queria que você passasse uma listinha aqui pra gente, tá? Marina, você tem que fazer 3 vezes por semana musculação. O seu Pilates, vamos deixar 2 vezes por semana, uma já tá ok. Porque o Pilates, ele dá uma alongada. fazer tudo. Na verdade, o que a musculação encurta, O Pilates, alonga. exato. Então, uma coisa a gente vai arrumando a outra, né? Porque a musculação realmente vai me deixando meio... Sabe? E você fez ontem Pilates, você viu que pegou bem? Nossa, foi maravilhoso. Toda aqui eu trabalhando, escápula, tudo. E então, assim, vamos combinar assim: todos os dias a gente vai fazer alguma coisa. 3 vezes por semana musculação, 2 vezes Pilates e o aeróbico. Mas Onde pode ser no beach mesmo tennis, dia. se você gosta, ou pode ser uma corridinha, uma caminhada em jejum. Quantas vezes por semana? Encaixa no que você consegue fazer. Não no que você automaticamente já se sabota, dizendo que, eu não vou conseguir. Não dá tempo, né? Então não adianta eu falar pra você, faz todos os dias. Pra mim, o treino ideal, 1h30. 1 hora musculação, ou 40, 50 minutos de musculação e o restante de aeróbico. Todos os dias. Todos os dias. Para mim, é o treino ideal. Pra uma mulher acima de 40 anos. Todos os dias. Todos os dias. Daí a gente pode pular sábado e domingo. Todos os dias. Mas se você Todos os gosta, aí que tá. Se você gosta, você vai querer fazer no final de semana. Às vezes você pode Todos fazer os Você vai dias. sentir Todos os necessidade. dias Todos úteis. os dias, 1h30. Todos os Marina, dias eu passo úteis. na sua casa Tá, de vamos, sábado e vamos. domingo. É uma coisa assim que você vai achar que é uma loucura, mas depois você sente falta. Falta. Você vai querer fazer, entendeu? E o que é interessante da atividade física que eu acho é que você acaba levando outras coisas que estão desreguladas também em conjunto. Então, por exemplo, quando você pratica regularmente, você come melhor. Sim. Você não fura na dieta, porque você tá naquele esquema de tipo assim, bom, tô me esforçando, tô vindo na academia, tô ficando 1 hora aqui, fazendo musculação, depois não sei quanto tempo de esteira, eu preciso comer direito, né? E também eu acho que você acaba envolvendo o restante da família. Né? Porque a família também vai olhando, aquilo é uma inspiração principalmente para quem tem filhos, né? Os meus 2 filhos hoje treinam, eles Eu me vi pedem seu pra ir na filho, academia. meu Deus, a filha eu não vi ainda, mas o filho dela na musculação, que menino. É. Quantos anos ele tem? 16? Tem 16. A filha é uma boneca. A filha eu não vi, não consegui E a achar. Valentina também, ela era um pouco mais, não curtia tanto e tal, mas de uns 6 meses pra cá ela foi... E que idade daí pela você acha musculação. legal começar a musculação? Olha, os meus começaram cedo. Começaram com 13, os dois. E tá começaram certo com isso aí? 13, com muita orientação. Antigamente se falava para não treinar com essa idade, né? Porque podia atrapalhar o desenvolvimento, o crescimento e tal. Mas hoje em dia já é recomendado a musculação como se fosse uma fisioterapia na postura, que eles ficam muito tempo no computador, no celular. Então, fortalecer dorsais, né, peitoral, isso tudo vai ajudar a melhorar a postura. Então, são poucas cargas, muita repetição, mas já pode ir criando o hábito. Porque tem criança que não gosta de fazer nada. Mas essa onda da musculação, de tipo, eu vou pra Eles estão indo pra academia, não sei o quê, né? não sei o que lá, isso é legal pra eles. Então, como os dois curtiam isso, então os dois hoje fazem musculação e nadam. E eu não sei se é uma percepção minha de agora ou se isso já existia, mas eu tô vendo os adolescentes mais voltados para ter um músculo. Eu não sei, não lembro disso na minha geração. Eu acho que virou um pouco moda de um tempo pra cá, porque eu né? não lembro disso dos meninos da minha época de 15, 16 anos ir pra Não, academia. hoje ficar... é legal tá no shape, né? Hoje eu já Entre vejo eles, os meus sobrinhos de coração, meus pacientinhos, eles postam, não Eles Eles curtem, gostam. né? Acho que é um pouco da geração, você tem percebido Tem, isso? eu vejo com os dois. A Valentina e o Rafa vira e mexe e fala, mãe, olha meu bíceps, olha isso, olha, hoje eu treinei isso. Você acha que meus Com costas 16 estão anos, bonitas? Mas você consegue entender já bem isso, né, Ju? Porque acho que a Valentina, como que chama seu filho? Rafael. O Rafa. Pra Valentina já tem aquele ciclo
menstrual dela, Sim, certo? sim. Ah, boa. Né? Então, nós mulheres, gente, tem dia que a gente tá afim de ficar na academia o dia inteiro. Nossa, como eu me sinto bem. Tem dia que pra levantar da cama pra gente já é difícil. E como Sim. é essa fase? Como que fica esse ciclo, o ciclo da mulher? Você deve ser a pessoa uma das pessoas que mais convive com isso, porque você tá lá diariamente, Sim, né? eu dou com aula suas- para 18 mulheres hoje. Olha que beleza. Então são Bom, 18 19, mulheres. 20, 21. Não, a performance ela tem muda. horário. A performance deve mudar completamente. De acordo Na com- verdade, eu já vejo até pelo. Como eu tô há muitos anos na área, então até pelo semblante, quando a aluna chega, e a maioria já tá comigo há muito tempo, eu já percebo que ela não. E todas ficam na mesma época, né? Que isso é muito engraçado. Que Ai, interessante. mentira, mas até se não mora junto, Até comigo, as minhas alunas praticamente Que convive ficam com ela. dentro dos 15 dias, elas É ficam. porque eu convivo. Elas ficam. Então, assim, é engraçado porque, pra mim, é ótimo, porque eu consigo mudar o trabalho durante esse período. Essa Começa visão é uma reclamando, fundamental, né? ai, eu acho que eu vou menstruar, tô com dor na lombar, não sei E o que, dá não sei o que mesmo, lá, e dói é. tudo. E o meu ponto de vista e o meu trabalho, quando uma aluna chega nessa situação, eu falo que eu penso que a gente não pode forçar. Porque é o período que ela está limitada àquilo. Se eu forçar, ela vai espanar. Então, eu uso de fazer um treino mais voltado para circuito, onde ela já faz o aeróbico junto, que esse treino também é muito legal para quem não tem tempo de fazer o aeróbico e a musculação. Então, dentro da musculação, você faz um circuito de 3 exercícios. Então, faz um agachamento, um bíceps e alguma outra máquina para dorsais, entendeu? Então, sem intervalo. O intervalo seria membros inferiores para os demais. A frequência cardíaca fica elevada, tem uma queima de gordura muito maior do que fazendo só a musculação e trabalha a força também. Então, é um treino que é bacana para quem não está fugindo um pouco e, por falta de tempo, não consegue ter essa disponibilidade na academia. Tenta desenhar pra gente, então, mais ou menos como é que fica pra quem tá em casa também entender se dá pra generalizar, imagino que sim. A fase que a mulher tá ovulando é uma fase que ela tá mais ou menos disposta, depois você Ovulando consegue... super disposta. O duro é o... Ovulando super disposta. Tá, daí depois ela vai ter uma Logo queda. depois da ovulação, ela tem uma queda. E nessa queda, até o período menstrual, até o fim, os últimos dias não, mas os primeiros dias, né, que até o fluxo é um pouco maior, é o período que é mais chatinho de fazer um trabalho de força. Mas se você for ver, por exemplo, na minha aula, que as alunas, a maioria fazem 3 vezes na semana, eu pego o ponto auge, assim, delas, da parte do ciclo que elas estão mais sensíveis, digamos assim, tanto muscular quanto psicologicamente, seria 2, 3 aulas em média que acaba dando, né? Que é nas vésperas de menstruar. Mas assim, nenhuma deixa de treinar por conta de cólica ou por conta de... Todas são super... na verdade, a atividade física até auxilia, Isso né? que eu ia falar, a TPM, pensando, os outros... A atividade física não tem... E até essa dorzinha nada muscular diz que melhora muito se você não ficar parada. Ajuda, sim. não sei qual que é a explicação fisiológica para isso, o ácido lático. É, o ácido lático. Na verdade, a produção do ácido lático é a dor, né? E quando você tem... Não, desculpa, ao contrário. Você tem um rompimento das fibras e com a produção do ácido lático, que é uma caminhada, um aeróbico, que o aeróbico seria muito mais interessante do que a musculação, faz com que seja um anti-inflamatório natural para a musculatura. Que legal! Então, eu falo para as minhas alunas, são proibidas de tomar analgésico, porque o anti-inflamatório, né? Porque pós a musculação, o processo é inflamatório. Então, se é aquela aluna que é viciada em anti-inflamatório, porque já toma com uma certa frequência, o meu trabalho com ela vai por água abaixo. Sério? Então, se ela tá sentindo muita dor, que às vezes acontece, quem tá iniciando, eu não tenho como mensurar pra A gente ela... não sabe a dor do né, outro. A dor, né? Para algumas é mais forte, para outras é mais suave. Então, eu recomendo fazer uma caminhada, se tiver com muita dor muscular, para dar uma soltada na musculatura. Ô Ju, deixa eu te perguntar, na verdade, tem uma amiga minha, que ela é sua aluna, e ela é 40 a mais, e ela está amamentando agora. Sim. Acabei ficando sabendo esses dias disso.
E como que é? A musculação para a mulher que estava amamentando é normal? As mulheres hoje vão nesse pós-parto, voltam para musculação? Tem algum problema? Eu jamais faria musculação amamentando. Mas assim, é bom, faz bem pra ela, a dor dela é igual. Como que é? Questão calórica também, né? A questão calórica, pra não secar leite, tem esse tabu, né? Tudo tem o tabu. Ai, vai que seca o leite. É, antigamente tinha até mais. Eu lembro que na minha época eu não. Minha médica sempre soube que eu era super adepta à atividade física e ela falava: Ju, cuidado, hein? Vai devagar, olha os pontos da cesárea, que eu tentei parto normal e não consegui. E eu falei, não, pode deixar. No Rafa eu até segurei um pouquinho mais, que foi o primeiro. Na Valentina, eu cheguei em Itu, porque ela nasceu em São Paulo. Cheguei em Itu 2 dias depois, eu já coloquei a Valentina no carrinho e saí andando no condomínio. Tá. Mas, antigamente, se falava muito que a produção do ácido lático durante a atividade física podia causar, através da amamentação, cólica para o neném. Nossa! E a maioria das mulheres ficavam com medo, porque a prioridade é a amamentação, né? E foi super interessante, porque até então eu nunca tinha pegado, durante todos esses anos de profissão, alguma mãe que estivesse amamentando, porque a Érica gosta de amamentar. Ela amamenta bastante, né? Ela amamentou o primeiro e quer amamentar o segundo até acho que 8 meses, enfim. E a Érica nunca praticou atividade física, musculação, jogou beach tênis e tal, e me procurou querendo perder peso, ganhar massa muscular, falou que estava amamentando e tal. Minha primeira preocupação é se a médica liberou, porque eu também não quero ir contra o que a médica orienta, né? E não, tudo bem, liberada, só o corte, então a gente evitou um pouquinho nas primeiras aulas trabalhar a região inferior do abdômen e comecei a dar aula para ela. Como primeira aula, no dia seguinte eu sempre pergunto, até para as minhas alunas que estão comigo há mais tempo, e aí, como é que foi o treino de ontem? Sentiu? Pegou pesado? Doeu? Quando eu for com vocês, vai ver o que eu vou fazer, o que eu vou falar que tá. Daí a Érica falou assim, não senti nada. Falei, tá bom. Fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, falei, acho que eu peguei leve demais, vou ter que pegar mais pesado na próxima. Porque a minha função é romper as fibras. É fazer então a sentido. dor faz parte do processo, né? Sem dor, sem ganho, a gente brinca, né? Porque não ganha mesmo, tem que doer pelo menos um pouquinho. E daí na segunda aula, dei um outro tipo de treino para ela, coloquei mais carga, mais amplitude no movimento, não sei o quê. No dia seguinte, porque a dor vem 24 a 48 horas depois do treino, Sim. né? Não necessariamente no dia seguinte, muito menos no mesmo dia. E daí a Érica falou, não senti nada. Falei, puxa, não é possível. Tá de brincadeira essa aluna Não tá funcionando. Tá anestesiada. Tá de brincadeira. Daí passou a terceira, a quarta aula, não, só uma dorzinha, não sei o que, não sei o que lá. Daí eu comecei a pesquisar, porque eu falei assim, gente, não é possível. A única coisa que ela tem de diferente das minhas alunas é a amamentação. Eu comecei a pesquisar e não existem muitos estudos científicos a respeito, né? E só que durante a amamentação a gente produz um hormônio, não só a amamentação, mas durante o parto, que é a ocitocina, que é o hormônio do amor. E ai, eu amo essas coisas. Uma das funções... Gente, o corpo é perfeito. Eu queria ser... É demais, O corpo é demais. muito perfeito. E quando eu tava no sábado, que eu perdi ela pra ela na sexta, e perguntei pra ela no sábado, e aí, como é que você tá? Ou no domingo, foi no domingo, à noite. Como é que você tá? Não sei o que. Ela falou assim, não, tô sem dor nenhuma. Ela falou, Érica, eu falei, Érica, não é possível. Daí eu comecei a pesquisar. Começou a aparecer umas outras coisas falando de ocitocina, que também tem um efeito anti-inflamatório. Gente, o corpo é uma máquina muito só. Então, como ela amamenta bastante, daí eu comecei a questionar, tá? Antes de eu começar a pesquisar, tá? Mas você amamenta, você treina e daí já vai amamentar? Ele tá à base do leite materno, ele não entrou na papinha. Então, ou seja, ela passou o dia amamentando. Produzindo. E então, eu já tava falando pra ela, eu falei, Érica, ainda bem que eu pesquisei isso, descobri isso, porque é um negócio que quase não tem estudo. Você morrer aqui na Não, porque eu podia machucar ela. Mas ela estava tendo o rompimento das fibras, ela só não estava sentindo a dor? Ela, na verdade, não tinha o rompimento porque ela amamentava na sequência. Então, eu lesionava. Só que na sequência ela Ela fazia o leite. Ela liberava a ocitocina e era um anti-inflamatório.
Eu ainda vou pesquisar mais você sobre tava esse secando o assunto. gelo. Eu ainda vou pesquisar. Não fale isso porque ela até me perguntou. Então não tá resolvendo de nada? Não, ajuda. Ajuda, não vai ter aquele processo tão rápido como se fosse uma mulher que não estivesse amamentando. Porque eu falei pra ela, eu tenho que ser honesta, né? A partir do momento que eu sou honesta, eu ganho a minha aluna ou eu perco a minha aluna, mas Gente, eu o tenho corpo que ser humano honesta. é incrível. E daí Né? ela... a gente, marca, agora ela vai... A Marca vai ter outro filho. Só pra Mariana, não sentir agora. dor, né? Não, porque a gente tava falando no outro episódio de ovulinhos, né? Que a mulher, quando ela tá na barriga da mãe dela, que tem quanto tempo? 20 semanas. 20 semanas, ela já tem todos os ovulinhos dela dentro dela. Isso não é fofo? E a ocitocina também, na hora que você tá amamentando, que é o amor, aquele amor que é um amor louco, né? Ai, gente, eu não sei, eu sou muito... Apaixonada. vaca leiteira, então Mas eu sou de amamentar muito. A Erika, acho entendeu? que ela curte, dá pra perceber que ela curte. Ela amamentou super bem o pequeno. O grande e agora o pequeno. E agora o pequeno tá indo pelo mesmo caminho. E ela perguntou o que eu faço. Falei, agora você continua amamentando. A prioridade continua treinando. ele, continua treinando. Agora acho que daqui a um mês ela entra com alguma papinha, né? E daí a gente já começa a ter um melhor resultado, mas eu podia ter lesionado ela. Olha só. Ô, Ju, mas e daí, ó, as mulheres, eu tô percebendo também que as mulheres 40 a mais hoje estão muito saradas. É sério? Sim. Tem uma mulherada de 45, 46 anos. 50, 55. 50. Você dá aula pra todas as 50 mais, 60 mais, 70 mais? Sim. Você Tenho. tem senhoras? A minha mais nova tem 32 anos. Olha É a só, única. Depois é tudo acima de 40. que bacana. E você, Ju, como que é agora, vai? Como que a gente pode começar bem, assim, esse treino? Você acha que tem que ir no nutricionista? Ou eu consigo tomar alguma coisa pra me dar um pré-treino? Eu tenho um pouco de medo desse negócio de pré-treino. Depois eu consigo dormir direito, ficar muito acelerada. Já deve estar muito novo da época que eu fazia musculação de verdade lá atrás. Existe isso, alguma coisa que você possa falar? O que ajuda muito? Como que é? Creatina? Pra mim, o melhor pré-treino é o café. Café. Ainda é a cafeína. Barata, quer dizer, não tá tão barato hoje em dia o café. Mudou. Mas é o melhor pré-treino, pra quem não tem aquela... disposição. Disposição e pra quem também não tem arritmia tomando muito café, né? Então, toma uma xícara de café e vai. Que legal. Tá. E primeiro, adquira o hábito de praticar atividade física para depois procurar os outros profissionais que vão te auxiliar no processo. Então, que seria um nutricionista, um médico. Eu acho que primeiro dedicar uma parte do seu dia a dia para praticar algo para você, né? Para sua saúde. Pensando nisso, as coisas vão evoluindo. Ô Ju, e a gente escuta muito que a mulher depois dos 45 perde músculo pelo ralo, né? A gente escuta falar isso. Você treina de manhã. Cara, eu acho que ninguém nunca mais esqueceu. E à noite você perde. Né? Isso é uma verdade? Sim. É uma verdade. É verdade. É ralo. É uma verdade porque, como a gente falou, que o músculo é hormonal, né? Tem toda uma parte hormonal. Produção, né? Quando você faz a musculação. E depois dos 40, inevitavelmente, a gente vai ladeira começando... abaixo. E deixa eu te ladeira perguntar uma abaixo. coisa, assim, ó. A gente vê, então, obviamente, claro, a gente tem um corpo lá de jovem, a gente vai treinar a resposta muscular daquele estímulo é diferente. Por conta de hormônios. Por conta de hormônios dos 40. É a idade, mas é hormônios, né? Isso, né? Tem São outra hormônios. resposta. Eu sinto isso na minha vida total, assim. Mas a gente tem então, vamos imaginar que nós todas aqui estamos nos 45. Então, imagina que nós todas, inclusive Marina, a gente começa a treinar bonitinha. Existe até a menopausa, pós-menopausa, esse treino, a resposta muscular vai ter um prejuízo ou não? Se eu já tenho, assim, ó, acho que eu não expliquei direito, né? Então, eu já tenho minha musculatura, certo? Você já treina musculação? Eu já treino. Eu entrei na menopausa. Tá. Eu tenho danos dessa musculatura se eu continuo
Não. Não perco isso. Você tem um Tá. armazenamento. Eu tenho Isso que eu queria saber. Na verdade, a musculação. A gente faz o banco de músculos. É isso que eu A queria musculação saber. é ingrata no sentido que se você para, você perde. Você perde. Aí vamos imaginar uma Não mulher tem que banco de não músculos. treinou, então, Você e faz entrou na banco. menopausa. E resolveu treinar depois da menopausa. Sim. Ela vai adquirir, mas com mais Com esforço. mais esforço. Mas vai conseguir. Vai conseguir, mas com mais esforço. Não, mas eu sinto que se eu começo a treinar, eu tenho essa memória. Então aproveite. Aproveite Vou aproveitar. isso. Eu preciso Tava aproveitar eu tava também. esperando esse dia. Juro. Porque é sério tem isso. tem gente que começa a treinar, Não a mulher é. da nossa idade começa a treinar às 5 horas da manhã. Nossa, Hoje pode eu começar acordei. com 60 anos. Eu acho que assim, lá na frente você vai falar, eu podia ter começado naquela época que eu tava gravando Menopausa. É, porque Não, mas eu já... Você não tá entendendo, eu tô numa fase. Eu sempre fiz. Eu nunca fui uma parada na vida, uma sedentária. Eu não comecei agora. Eu treino musculação desde os meus 15 anos. Eu estava na academia nessa época. E continuei. É que eu estou numa fase que hoje a musculação dói mais pra mim. Dói mesmo. Mas a gente acabou de ver que assim, a dor, isso é sinal que o seu corpo tá respondendo bem. Você tá fazendo direito. Então, se você não sentisse dor, seria um problema. Exato. Então, pra você ver como que o seu corpo tá precisando desse estímulo. E eu acho que a dor vai ficando cada vez menos, né? Sim, sim. Vai melhorando, né? Tanto Por isso que que quando as você muda alunas- de modalidade, né? Que de repente você trabalha ou outro músculo ou de outra forma, Sim. você sente mais dor do que aquele exercício que você já tá acostumado a fazer, Sim, não é? Sim. E a função da musculação é, na verdade, a gente, para não ficar naquela mesmice, uma aula ou outra, a gente usar uma metodologia diferente, né? Então não é só ir lá, 12 repetições com carga, tipo, 5 quilos, Eu acho entendeu? que isso também é a importância de ter um personal. Né? Porque eu sou uma pessoa que se eu caio na rotina já era. Eu preciso ter alguém que me puxa para outras, porque viram, né? Sim. Mas você ter alguém que vai te puxar, Sim. Eu tenho uma aluna que treina todos os dias comigo às 6 da manhã. Essa treina todos os dias. 7? É. 7 dias? Não, 6 vezes. Não, 5 vezes, desculpa. De Às vezes segunda a de sexta. sábado. Pra mim, isso pra mim é todos os dias, Se eu Ju. atendo- Dias úteis. Isso pra mim é Se eu todos os atendo, dias. às vezes de sábado, que às vezes eu tô em Itu e falo assim, olha, vou abrir a agenda, quem quer fazer aula sábado de manhã, ela tá sempre primeira da lista pra fazer. E qual a idade dela? Ela tem 44, 45. Olha lá. Ju, você trabalha só presencial ou você dá aulas online também? Eu não dou aula online, mas eu prescrevo treino. Tá. Então, por exemplo, quem mora em São Paulo, eu tenho algumas alunas assim, então eu tenho o primeiro bate-papo para conhecer e olhar até o físico da aluna, né? Entender um pouquinho qual é o desejo dela, né? E qual é a dor. E montar um treino específico para ela. Ela filma o lugar onde ela vai treinar, Tá. pode ser na academia do prédio, pode ser em casa com o que ela tem. E daí eu monto esse treino e vou acompanhando Legal. pelo WhatsApp. Tá, agora eu quero saber de você, tá? Vamos lá. Como que é a sua vida de treinar? Porque a sua vida é super corrida, você não tem horário pra nada, você não tem tempo pra nada, Ju. Você consegue colocar pra ser linda, maravilhosa desse jeito o seu treino? Você consegue treinar com que frequência? E Então. você Ela faz também querendo o aeróbico? encontrar um... E você faz esteira e beach tênis? Eu quero saber tudo agora. Pilates? Ou você nasceu assim, você é pronta, por isso que você consegue treinar as outras? Não, ninguém nasce assim, né? E não é genética, que também que a Então- maioria das pessoas falam que é genética. Ah, você cresceu fazendo qual esporte? Porque geralmente tem Eu um passado... cresci fazendo qualquer coisa. Tá. Qualquer coisa que tinha, eu sempre fui de esporte. Eu brincava não, porque era sério, né? Quando eu tinha a idade da minha filha, 14 anos, eu falava duas coisas. Eu queria casar e ter filho. E já sabia que ia ter uma menina chamada Valentina. Olha que lindo. Nunca imaginei que ia ter um menino. E o primeiro foi um menino. E ser professora de educação física. Legal. Porque eu era apaixonada pela minha professora na escola. E eu sempre auxiliava ela e queria ser professora de educação física. Ah, Só se ela que- estiver assistindo, ela... que antigamente não existia a profissão de personal trainer. Então, nem passava pela minha cabeça ser personal. Foi uma coisa que logo depois que eu me formei, começou a existir. Ah, quem é 40 a mais vai lembrar da Solange Frazão. Naquela época. Exato, Quem? exatamente nessa Eu época. não lembro o nome dela, mas eu não lembro o que ela fazia. Ela era, tipo... Ela era personal trainer. trainer. Ela ficou famosinha, não É. sei, não tinha rede social, mas Dando ela... aula para alguns famosos, Famosos, começou mas assim. eu lembro, não lembro do rosto dela, mas eu lembro do nome, lembro bem.
Só que daí eu comecei a dar aula em escola infantil, daí chegou um momento eu falei, não, agora eu só quero educar meus filhos, chega de educar filho dos outros. E daí eu fui pra academia, e na academia toda envolvida com a parte de musculação, aprendendo, eu fui me apaixonando e já treino começou até desde hoje, essa desde época. essa época. E você parou quando seus filhos nasceram? Parou um tempo? Nunca parou? Não, e conta então pra gente, que ela contou um pouquinho antes da gente começar a filmar, e eu achei incrível, e a gente vai dar um jeito de achar foto e colocar aqui. Você foi vice-campeã de fisiculturismo, já era mãe, né? De 2. Com 40 anos eu fiz isso. Como um marco, assim, pra mim, como se fosse um desafio, né? E por que eu resolvi fazer isso? Porque a maioria das mulheres que me procuram tem desafios com o peso. Com peso ou com a flacidez. Alimentação. E daí eu também queria sentir o que elas estavam sentindo e qual que seria o processo. Eu queria entender o processo. E quando eu falei com o meu nutricionista e meu médico, eles falaram, não, então você tem que participar da categoria X, que as mulheres tinham perna grossa, mais quadril, bumbum, eu me adaptaria melhor, teria que ganhar mais um pouco de massa muscular e ok. Só que eu falei, qual que seria o desafio para mim? Isso, comer mais, treinar mais e pronto. Não, eu quero para a categoria abaixo. Os dois ficaram, assim, de boca aberta, pensando, nossa, mas Ju, você vai ter que perder muito peso. Muita restrição, né? E daí foi quando eu perdi 10 quilos para poder entrar na categoria. Em 6 meses eu fiz esse processo. Então, em 6 meses eu perdi 10 quilos, sem remédio, só com treino, com dieta muito, muito restrita, e para poder subir no palco, né? Que a gente fala que é a apresentação que é subir no palco. E depois, por conta de ser uma dieta muito restritiva, um volume muito grande de treino, eu adquiri uma compulsão alimentar, né? Fiquei tratando dessa compulsão por 2 anos. Gente, olha isso. Aí você engordou? Eu engordei muito rápido, mas engordei os 10 quilos que eu tinha perdido. Mas depois eu me pegava, por exemplo, eu nunca gostei de sorvete. Sempre fui uma pessoa que não ligava para sorvete. As crianças compravam e tal, e tomavam, e eu não ligava. O chocolate sempre foi minha perdição. E eu acordava, comprava sorvete para eles, comprava para mim, escondia o meu, para eles não comerem, acordava de madrugada, sentava E você continuou treinando? Né? Mas não, isso foi depois, né? Foi durante a compulsão. Mas durante a compulsão alimentar, você continuou uma apaixonada pelo esporte? Não, continuei dando aula, continuei treinando. Inclusive, eu conheci a Ju nessa, ela dava aula pra mim nessa época. Só que comia... Do jeito que você via que tinha alguma coisa errada. Não era o seu jeito aquele, né? Então foi mesmo o treino e foi a restrição que causou essa compulsão. Então, a gente já vê também que todo equilíbrio é bom nessa vida. Sim, ruim, satisfação, né? É uma coisa impressionante, assim. Entra uma, sai uma de aula, porque eu atendo uma seguida da outra. Ai, nossa, porque minha perna? Ai, porque meu bumbum? A gente olha sempre pro defeito, não olha pro que ganhou, né? Ai, eu, graças a Deus, não sou assim. E você sabe que Mas é tudo treino, treino, porque eu sou mulher, claro. E eu sei que eu tô envelhecendo, e eu sei que tá tudo certo, entendeu? Eu não vou ficar assim, ai, porque o meu... Mentira, né? Porque eu falei assim, enfim, a gente usa umas roupas tentando, mas assim, eu não sou essa pessoa que fica muito encafifada com um lugarzinho aqui que tá escondidinho nos shorts, eu não sou Mas isso é maturidade também, né? É. Eu acho que quando a gente é novinha, a gente não tem essa... Mas a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o perfeccionismo, né? Do tudo ou nada. Então precisa estar tudo perfeito, então eu não faço nada, né? Porque numa dessas de uma exigência muito grande, não tá do jeito que eu quero, eu abandono a musculação, eu volto a comer o que eu queria, porque não tava bom, né? E é verdade, isso pode muito acontecer, né? Fala, não consigo chegar no vermelho, eu tô parando. O perfeccionismo, ele é ótimo quando você vai contratar um cirurgião plástico, né? Pra ele ter. Agora, pra nós, o esquema de perfeccionismo, ele pode atrapalhar bastante. Ainda mais quando a gente atinge uma maturidade, que o corpo já não vai responder às vezes como a gente gostaria, a pelanquinha ali vai derrete um pouquinho o rosto. Sim. Ô Ju, eu achei muito legal isso que você falou agora da sua experiência aí dos extremos, né? De viver uma vida de fisiculturista e depois cair na compulsão alimentar, mas o que te moveu foi essa curiosidade de tentar entender um pouco a cabeça das suas alunas, né?
que estão sempre brigando com a balança, fazer uma coisa que é difícil, que requer muita abdicação. E eu acho que isso, você deve ter evoluído muito mais ainda como profissional, né, de ter vivenciado isso. O que você tira dessa experiência depois de ter passado pelos extremos? Dieta restritiva é um pecado. É um pecado. Você pode emagrecer agora, mas depois o problema que isso vai te gerar psicologicamente é avassalador. Às vezes até, talvez, que perdure por mais tempo do que foi o meu. Eu acho que eu tenho uma cabeça forte e entendi que depois, durante esse período de compulsão, que seria aquele período que eu ia tratar, que eu precisava por conta de um erro que eu cometi logo pós o campeonato, porque meu nutricionista falou, vai devagar, que agora é importantíssimo que você coma devagar. Só que eu fiz 40, fiz uma festa de 40... E pronto. E daí ali eu já... Se perdeu. Então eu acho que tudo que é demais, por isso que a pergunta lá do início, mas quantas vezes na semana? Eu não posso, falar para minha aluna, venha todos os dias, faça todos os dias 1 hora, obrigá-la a fazer uma coisa que eu sei que ela não vai cumprir, que vai estar fora da rotina dela. Porque depois ela vai ficar com birra da atividade física, né? Ela vai se machucar, porque talvez ela não esteja naquele, até fisicamente, mentalmente, pronta para aquele ritmo e volume de treino. Então, eu acho que tudo tem que ser aos poucos e com doses homeopáticas, mas que não pode deixar de ser feito, né? Ou tanto a musculação, ou o beach tênis, ou o Vitor treina em casa, por exemplo. Ele faz aula online com um cara que dá aula em casa com o que você tem, em grupo. Seu marido. Meu marido. E você treina outros personagens, assim, de passar todo o teu conhecimento? Então, eu tô com um projeto agora, que é o que eu quero começar a fazer, porque não, mesmo na faculdade hoje de Educação Física, não tem uma área... Não tem uma matéria personal trainer, que eu acho assim, gente, porque assim, existe há tanto o que essa tempo. mulher sabe de mulher e de personal, quanto que você pode estar preparando outros, né? Sim. Até, eu estava até falando isso com a Má, até de conduta, né? Porque eu olho os personagens dentro da sala, um professor de sala outro dia me perguntou como é que você consegue ter uma aluna uma seguida da outra? Eu falei, são anos de profissão, eu acho que é feeling pro atendimento, porque você tem que saber se vender, você tem que atender bem, não adianta o aluno que não gosta de treinar chegar lá e o personal chegar 5 minutos atrasado, ou chegar com cheiro de cigarro, ou com... A gente é da área da saúde, né? Então é um negócio que acaba chamando a atenção. E o aluno quer chegar lá e quer ver um personal disposto, né? Fisicamente, com energia, emocionalmente equilibrado, né? E a gente... Como você, né? Eu também trabalho um pouco da psicologia do aluno, total, né? Total. Eles fazem, às vezes eles têm mais sessão comigo do que até mesmo com uma psicóloga. Totalmente. Então é nesse ponto também que a gente tem que ter uma sensibilidade, por isso que eu gosto de trabalhar com mulher, e tudo mais. para saber lidar com várias situações do dia a dia, né? Ju, você já falou, começou o nosso podcast aqui, que infelizmente estamos chegando no final, que você falou que foi com o tempo trabalhando mais com mulheres, que você gosta mais pelo desafio, né, que é a montanha-russa, que é a mulher, e falou também do desafio aí na fase do fisiculturismo. O que você planeja agora aí para os próximos anos? O que tem de desafio para você, profissionalmente ou pessoalmente? Então, seguir mais nessa área digital, que eu sempre fui muito resistente. Eu acho que, né, quem tem 40 Chega mais uma hora hoje... que a gente precisa estar aqui. Não, e você vê tanta gente mais nova, com pouca bagagem. É mesmo. Porque assim, faculdade tem pipocado em tudo quanto é lugar. Mas bons profissionais são poucos, né? Um projeto meu é dar um suporte para esse aluno que acabou de sair da faculdade, de como ele pode ingressar na área dentro da educação física que tem maior retorno financeiro. Legal. A área que tem maior retorno financeiro é o personal trainer hoje em dia. Mas como é que ele fideliza o aluno?
como é que ele cobra o aluno, tanto a presença quanto a parte financeira, né? Todas essas Os detalhes de empreender, competências né? que é do profissional que não é treinado, né, na faculdade. Que isso na faculdade você não tem, né? Aprende. Eu acho que você vai arrasar. Eu acho que vai ser incrível. Meu muito projeto é diferente. mais esse. Já me falaram de dar online, mas eu gosto do tete-a-tete. Isso pra Não, mim mas é vai ter que ser importantíssimo. online, né? E ter Hoje em mais dia justos, porque a gente tem e o ter mais Brasil aí, profissionais. gente, né? A gente tem que pensar no online, eu acho. A nossa geração é uma que tá fazendo parte da vida de internet, mas a gente tem um pouco de receio, a gente não sabe onde a gente tá pisando. A gente prefere o... Só que chega pessoal. numa fase que tá todo mundo assim, é bem isso. Gente, a bagagem que eu tenho, essa galera que tá na internet não tem. Entendeu? Então vai chegar uma hora que a gente vai ter que estar lá. Sim. E tem muito, a Ju tem muito que ensinar, ainda mais no universo feminino. Né? Porque Claro. não sabe, Se né? você for ver em sala de aula, são poucas personagens, tem muito mais homem, né, do que mulher dando aula em sala. E eu acho que só pelo fato como a gente tá com uma faixa etária envelhecendo, demorando mais para envelhecer, envelhecendo com melhor qualidade, a procura do personal trainer depois da pandemia, eu nunca trabalhei tanto como eu tô trabalhando hoje em dia. Sim. Quer dizer, eu com 30 anos não trabalhava, não dava tanta aula quanto eu tô dando hoje. E eu tinha disponibilidade, tinha Energia, tudo, tempo. mas... É que todo mundo quer você, né, Hoje Ju? eu Todo tenho mundo mais. sabe também que você É muito requisitada. muito requisitada, entende bem do assunto, entende do mundo feminino, entende da nossa fase complicada. Então é isso. Entende da mente. Sim. Né? Exato, tem uma sensibilidade de olhar para a aluna e saber o que ela precisa naquele dia, não só o objetivo a longo prazo, mas Sim. naquele dia, naquela fase do ciclo dela, do que ela está O vivendo naquela sabotador fase. dela, como agir ali com a estratégia, se eu apertar demais ela vai espanar. Isso é todo um Sim. pensamento, um pensamento clínico, terapêutico, sim, né? sim. Hoje eu preciso mandar uma mensagem no final de semana, hoje eu preciso incentivar ela a fazer, quem está começando, então, e que talvez até por falta de grana ou por falta de tempo, só consigo fazer 2 vezes na semana, tá bom, vamos combinar o seguinte, 2 vezes na semana você faz comigo e 1 vez você faz Sozinha. Isso aí. tá bom, vou fazer de sábado. Tá, daí de sábado eu mando uma mensagem. E aí, conseguiu fazer alguma? Não consegui. Mas veja se você vai no domingo. Mas por que Gente, você não porque é um conseguiu? relacionamento muito próximo, né? Você com o seu Sim. personal. É um relacionamento. Vocês veem muitas vezes. E tem que ter também esse feedback de você. E aí, tá doendo? Tá Sim. ficando dolorido? Não fica Sim. dolorida? Como você tá? Hoje você tá mal, hoje você tá Foi bem. treinar? Então é muito próximo, né? O meu atendimento passa da sala de aula. Sim. E eu acho isso muito legal. Sim. É o tempo de... Porque o aluno... Tanto que muitas alunas acabam virando amigas, né? Porque acaba virando um relacionamento saudável, né? E é uma troca mesmo, apesar de eu dar aula e ser uma prestadora de serviço naquele momento, existem trocas, né? E a troca, como eu disse logo no começo da gravação, que a troca é muito importante para ambos os lados, né? Claro. Às vezes eu passei por um momento que ela tá passando e que eu posso dar uma opinião do que eu vivenciei, né? Ju, infelizmente acabou o nosso tempo, mas a gente ficaria mais, tá? Porque o Muito Charles mais. tá lá. Entendeu? Mas Ju, obrigada por Imagina. estar aqui com a Ótimo. gente. Você vai voltar pra cá, que a gente ainda ficou assunto faltando. E foi muito bom ter você aqui, linda desse jeito. E Obrigada. agora eu já entendi como que é pra fazer. Espero que tenha plantado uma sementinha assim em Plantou. todo mundo que está Ou seja, assistindo, que ainda hoje ou amanhã vocês vão lá marcar presença e treinar. É isso aí, E a não dá mais pra musculação, e ficar a só... academia, e você vai começar a gostar. Ai! Agora, você no horário você não tem, né? Nem a pau. Você não vai pra sala,